Juliana Bierrenbach, ex-defensora de Flávio Bolsonaro, esteve presente na reunião com Jair Bolsonaro, general Heleno e o então diretor da ABIN, que perseguiu opositores, o Alexandre Ramagem. O que ela foi fazer lá, hein? E o que aconteceu naquela reunião? Vamos ouvir as informações com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Pedro Zambarda, a fatídica reunião e a presença da advogada ex-defensora do Flávio Bolsonaro. As duas advogadas. As duas. A Juliana é uma delas. Ah. O que acontece, doutora Ana? Aliás, antes de tudo que eu vou falar aqui, alerta de gatilho, a gente vai falar de violência sexual, a gente vai falar de uma coisa pesada, que não tem uma relação direta com a reunião, mas vai conseguir explicar por que a Juliana tá dando tantas entrevistas. Entendi. Ela deu uma entrevista primeiro pro jornalista Guilherme Amado, que estava acompanhando essa história dela na confusão do escritório de advocacia que ela trabalhava, falou sobre esse abuso, mas ele não fez esse texto que conectava as duas coisas. O que acontece? A Juliana foi gravada naquela reunião com o Bolsonaro, ela explicou numa entrevista que ela deu para mim e para o Kiko, lá no Diário do Centro do Mundo, que ela foi para o Palácio do Planalto para uma reunião com o general Heleno, porque ela estava advogando pelo Flávio Bolsonaro no processo das rachadinhas, e ela tinha uma tese, a tese da defesa do Flávio, de que ele tinha sido espionado pela Receita Federal, que a Receita Federal tinha cometido ilegalidades contra ele. E assim, Ana, não se trata da gente fazer juízo de valor, tá? Advogado, se o cara é advogado do Flávio Bolsonaro, do Meteoro ou do Lula, ele tenta procurar dubiedades e nulidades no processo. Então, basicamente, ela foi fazer isso lá. E o GSI, também a gente descobriu muito sobre isso no 8 de janeiro, é o gabinete mais próximo do presidente da República. Ele faz a segurança pessoal do presidente e ele tem uma ligação direta com o setor militar. A Juliana é neta e filha de militares muito próximos do general Heleno e foi para isso que ela foi nessa reunião. Mas lá no DCM, ela foi contando essa história, e essa história da Receita, aí eu vou ser muito sincero, conversei com a Juliana, mas eu não concordo muito com a tese dela. Eu acho fraco essa defesa do Flávio. Eu acho muito mais escandaloso o Bolsonaro falar que quer utilizar a Receita Federal para anular o processo do filho. O presidente da República não pode fazer isso. O presidente da República não pode entrar na Receita Federal para fazer qualquer coisa, que seja olhar e tal. Ele não é só o pai do Flávio, ele é o presidente da República. Ele tem mais poderes do que qualquer pai de qualquer pessoa que é acusada de qualquer coisa. E só que a gente conversou e a gente deixou ela contando essa história e ela começou a explicar por que ela tinha rompido com a outra advogada do Flávio. E ela contou uma história muito triste, muito deprimente, de um estupro que ela sofreu, de um advogado que tinha um contrato com essa advogada do Flávio. E ela deu detalhes sobre isso. Ela disse que não tem nenhuma relação com a família Bolsonaro, mas de fato afastou ela desse processo. Vou mostrar, o relato é pesado, peço pro chat aqui que tá acompanhando a gente ao vivo paciência, e a paciência também pra própria Ana, que eu só trago chumbo aqui pra vocês, desculpa. Vamos lá. E vocês vão me ver duplicado na tela, mas vamos lá. Dois Pedro, vamos lá. Pode falar. Você acusa de ter sido estuprada, é isso? Enquanto dormia, é isso, né? Essa história. Foi isso. E ela estava no meio disso ou não? Deixa eu te dizer. Não fica parecendo uma novela, uma série? É muito louca essa história. A vida é muito série. louca, entendeu? É muito. Se eu contar as coisas todas, fica parecendo que eu tô delirando mesmo. Talvez. Quem sabe, né? Mas é inacreditável. Mas se ela tem alguma coisa a ver com isso, tem alguma coisa a ver com isso. Ela que nesse momento deve estar felicíssima de final. Ela que ela tá falando é a outra advogada. É a Luciana Pires, advogada atual do Flávio Bolsonaro, que estava presente na reunião, que falou menos, porque a Juliana conhece, na verdade, o general Heleno, e foi lá para impetrar esse recurso, que não tem nenhuma ilegalidade nesse recurso, tá, gente? Ela pode fazer isso. Tá, vamos lá. Realmente eu mencionar o nome dela, porque eu me recuso, né? Porque tem nome que a gente prefere não mencionar. Mas eu fui vítima de um estupro numa viagem, que eu fui para Lisboa, para... Cabe eu falar isso aqui agora? Vocês querem ver? Sim. Eu fui para uma viagem num congresso
com uma pessoa que eu entendia que era um amigo meu, bastante amigo. Eu não costumo ser amiga de predadores sexuais, então e ele pagou a viagem para mim. Por que ele pagou a viagem para mim, embora eu tenha grande dificuldade, que eu trabalho inclusive na minha terapia para resolver, de receber presente de quem quer que seja? Porque ele teve problemas financeiros e por conta desses problemas, enquanto ele estava tendo problemas financeiros, eu indiquei alguns clientes para ele que levantaram ali o faturamento dele, alguma coisa assim. E aí eu passei por um problema, eu passei por graves problemas de saúde. Eu tive uma Covid muito séria, depois a minha filha teve uma Covid que não foi séria, mas com 2 sequelas que quase levaram a minha filha à morte durante 2 anos. Então, durante 2 anos, eu ia ao hospital com a minha filha de 3 a 6 vezes por semana, para salvar a vida da minha Ana, filha. para nesse trechinho rapidinho. Hum. Vou dar um dado adicional para vocês. Ela tem uma excelente relação com a família Bolsonaro, mas não é negacionista da ciência. Ela quase perdeu a filha por conta de Covid. Eu chequei isso no Instagram dela. Então, essa história, se a gente duvida da parte da Receita, que é uma linha de defesa do Flávio, aí ela tá falando absolutamente a verdade. É a versão dela dessa história. Vamos ouvir. Até que, falando isso muito resumidamente, até que em março de 2022, ela saiu da UTI, melhorou, saiu do risco de vida, e esse amigo perguntou se eu não gostaria de... Ele já tinha me convidado para viajar outras vezes, eu não podia nunca por conta do problema de saúde da minha filha, e esse amigo perguntou se eu não viajaria, se eu não iria para aquele congresso em Lisboa, que todo mundo sabe qual é o congresso que eu estou falando. Aí eu falei, putz, eu quero ir sim, eu estou precisando viajar, eu estou muito... Desde antes da pandemia que eu não viajo, eu estava muito esgotada. Só quem é mãe entende o que é isso, você ficar com a sua filha na iminência de morrer, né, 5 vezes por semana. E aí, assim que ela saiu do risco, passou um tempo, e aí ele comprou, ele falou, então me manda a foto do seu passaporte, eu mandei. E quando ele comprou a passagem, ele comprou uma passagem de 27 mil reais. E eu achei isso uma coisa ridícula, né, e fora de propósito. Aí ele queria ficar no hotel, que era Four Seasons, eu falei pra ele assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir o quarto, a gente fica com 2 camas separadas, eu não faço questão nenhuma de... Ele era meu amigo. Tá bom. No penúltimo dia da viagem, no antepenúltimo dia da viagem, eu saí com um procurador da República que teve um problema de sono. E eu comentei com ele, eu tô tendo muito problema de sono, porque eu tô tendo que tomar Zolpidem 10 miligramas, eu não tô conseguindo dormir sem. Aí ele falou pra mim, eu tive um problema grave de sono, então eu instalei no meu celular um aplicativo de monitoramento de sono. Já compra a versão premium, porque ela é muito boa, é muito barata e tal. Eu instalei o aplicativo. No último dia da viagem, eu instalei e o aplicativo detectou 51 sons de atividade sexual. Foi isso que aconteceu. E aí, quando eu perguntei a ele no dia seguinte, quando eu descobri, eu fiquei muito chocada, até porque tinha... o som não era só dele, era meu também, mas muito... Enfim, sem entrar em grandes detalhes. E aí... quando eu falei, isso era sábado de carnaval, era o sábado seguinte, era o sábado do desfile das campeãs, a minha ex-sócia já tinha voltado para o Brasil e eu mandei uma mensagem no grupo do escritório, que éramos 3 pessoas, falando, fulaninho de tal me estuprou. E aí, quando ela me liga, ela já começa a me demover da ideia, nossa, tá doida, não tem nada. E eu comecei a mandar os áudios para ela, e os áudios são muito claros, gente. Os áudios são muito tristes de serem ouvidos, sabe? Os áudios, tem áudio em que ele fala para mim, vira de costas, que é muito degradante. Tem áudio que ele fala assim, você tá bem? Eu respondo, eu tô com dor, eu tô com cólica. É muito triste, é horrível. E aí o que eu ouvi da pessoa foi, não dá para ouvir, você tá delirando. E aí, quando eu volto pro hotel, eu encontro um pijama com o material genético dele. E eu mando a foto para ela. Tenho certeza que vocês conhecem como é o material genético numa roupa preta. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo já viu. E ela me responde assim, isso deve ser pasta de dente. Mas só para esclarecer pro pessoal, é sua ex-sócia, né? Isso. Isso deve ser pasta de dente. Porque... ela defendeu o estuprador, é isso? Que era advogado dela. Porque esperma, quando seca, não fica branco. Uau. E no dia seguinte, eu fui para o escritório, ainda assim achando que eu fosse ser acolhida, porque ela é uma advogada extremamente combativa. E ela falou para mim, você está delirando? Esse ano eu preciso me ocupar da minha campanha do TRE. E a partir desse... E aí eu levei 1 ano para entender o que tinha acontecido.
Isso aí, só para, por exemplo, a gente O que localizar no acontecido é tempo. que o escritório tinha assinado um contrato Hum. de 30 milhões de reais com o estuprador. Olha aí. Era isso que tinha acontecido. Ah, Entendeu? Entendi. Era isso. Entendi. Então é isso, foi isso que aconteceu. Só para localizar no tempo, quanto tempo Só pra vocês entenderem antes por que a gente rompeu, vocês perguntaram. Foi em 2020. eu achei que você tava falando agora. Não, mas foi em 2022, foi 2 anos depois da reunião. É para você ver, doutora Ana, o pessoal barra pesada que está por trás disso aí. E aí eu quero fazer uma adição nessa entrevista que a gente fez. Pode tirar da tela, aqui eu liquido o resto. A Luciana, que continua sendo advogada do Flávio Bolsonaro, tem uma nota que o Igor Gadelha publicou no Metrópolis, que diz que ela tem uma proximidade com o governador do Rio de Janeiro, que é o Wilson Witzel. Então, em tese, ela seria aquela emissária da mensagem pouco republicana que o Ramagem diz em defesa dele, porque que ele teria gravado aquela reunião. A Luciana realmente é uma pessoa que a gente está vendo aí quem que é a atual advogada do Flávio Bolsonaro. Aparentemente, supostamente, vou tomar todas as precauções, porque é a Juliana que está fazendo isso, mas ela cobertou esse tipo de crime e aconteceu esse tipo de coisa. Eu perguntei para ela se o Ramagem estava mentindo, a Juliana, nessa hora, ela deu uma recuada na entrevista, mas assim, é muito pesado, viu, Ana? É muita gente fazendo, enfim, coisas absurdas. E aí, quero sair um pouco desse assunto mais escandaloso e ir um pouco para o mérito lá da defesa dela e da Luciana para o Flávio. Ela denunciou uma suposta espionagem da Receita Federal contra o Flávio Bolsonaro no processo das rachadinhas. A Unafisco, que é a associação de auditores fiscais da Receita Federal, disse que vai tentar responsabilizar ela civil e criminalmente e está pedindo uma audiência para ela provar o que ela disse. Ela disse para a gente em entrevista que ela tem provas. Então é isso, a gente vai acompanhar os desdobramentos, ninguém está comprando versões nem de um nem de outro, a gente está em processo de apuração, mas eu repito o que eu falei assim, porque essa é a impressão que eu tive ouvindo os áudios, independente de saber dessa história do estupro, independente de saber dessa história de todos as coisas absurdas que envolvem a defesa do Flávio. É um absurdo um presidente da República dizer que vai intervir na Receita, ou vai intervir na SERPRO, ou vai intervir em qualquer órgão para proteger o próprio filho. Para mim, isso não tem cogitação. E aí, a minha colega Juliana Dalpiva, quando eu perguntei para a Juliana, ela disse que não via nada de errado do Bolsonaro estar presente naquela reunião. Na coluna da Juliana, que é o último link que eu deixei anexado aí, ela confessou que ela achou uma impropriedade o presidente da República estar presente lá. Ela disse para mim que só soube do Bolsonaro na hora, que ela só tinha sido informada que eles teriam uma audiência com o general Heleno, e o Bolsonaro apareceu, claro, porque o Bolsonaro tá desesperado ainda com essa situação do Flávio, tá tomando todas as medidas para isso, colocou 2 ministros absurdamente bolsonaristas na Suprema Corte, eu não consigo enxergar como não, pensando também no processo do filho. Eu acho que não tem como não ter esse tipo de suspeita. E ela disse também que na época o Flávio também estava resfriado e que o Bolsonaro teria assumido muita coisa da defesa do próprio filho. E aí hoje ela admite que talvez tenha sido uma impropriedade a presença do presidente da República nessa reunião gravada. Esse corte é muito punk, Ana, desculpa. Não, caraca, eu tô tentando amarrar as informações, né? Porque a questão é, a Juliana, que a gente acabou de ver, ela tava na reunião com o Ramagem e o Bolsonaro e a Luciana, é isso? Isso, a Luciana Pires. E elas duas eram, naquele momento, da defesa do Flávio. É isso? Flávio. As duas advogadas do Flávio, sócias, não tinha acontecido essa viagem para Lisboa, os fatos são separados. Tá, aí a Juliana tá dando entrevistas agora, explicando, e ela conta, o pessoal no chat tá perguntando, né, por que ela foi contar essa história, né? Enfim. Porque existe uma briga pessoal entre 2 sócias, e aí o que eu estou imaginando? Ela quer falar, eu acho que ela deve ainda ter uma boa relação com a família Bolsonaro, embora ela esteja falando com veículos de esquerda. Para o Flávio interessa que essa tese da Receita ande também.
Uhum. Então ela tá falando as duas coisas. Ela tá falando de um drama pessoal Uhum. e tá falando do que a defesa falou na época. E é Entendi. legítimo, gente. Imprensa é isso, tá? A gente não ouve amigos Tá. só, a gente É. ouve gente que. E ela continua sendo da defesa do Flávio, não. Não, Ela se afastou não. daí. Ela se, Tá. ela se afastou, mas advogado criminalista tem disso, viu, Ana? Por exemplo, tem um caso, por exemplo, o Cacai é uma fonte que eu consulto, e o Cacai foi advogado da Jovem Pan. Uhum. Ele diz uma história aí que a Jovem Pan estava moderando. Pra mim, aquela emissora nunca deixou de ser fascista, não sei vocês. É isso. É isso. Não, mas tá certo. Advogado defende É. cliente. Ele não vai, até pra ele ser recomendado também para outros clientes, né? Ninguém Sim. confia num advogado que vai sai lá descendo pau no cliente. Entendi. Mas essa história ajuda a explicar por que é que ela está afastada, né? E também Isso. porque é uma... veja, né, considerando o relato dela, ela tem todo o direito de contar o relato dela, né? Ela nem enfim. estava contando o relato dela. Eu não sei se foi um acidente na entrevista que ela do nada falou. Mas você viu que eu virei uma hora e falei, não, eu quero saber. Fala, o que aconteceu? Né? Enfim, ela achou que isso explicava, né? Alguma coisa ali. Fica o choque do relato aí, também O dinheiro, né? A coisa das relações também, de dizer quem tem relação com quem, quais são os interesses, né, dessa ou daquela pessoa envolvida na história. O relato em si é um fator também, né, pra gente entender a história desse personagem. E, além de tudo, uma infeliz dica para todo mundo também, para prestar atenção aí, né, nas coisas também. E também uma coisa que ela falou ela falou, eu não tenho amigo que é abusador. Às vezes tem muito amigo seu que pode virar abusador. Tá, essa é a única coisa que eu ia... Obrigada por lembrar disso, Pedro. A única coisa que eu ia corrigir desse relato. Eu não tenho costume de ser amiga de abusador. Todos nós temos. E é hora já da gente começar a olhar essa realidade de frente. Todos nós conhecemos... pastilha. Pastilha. Todos nós conhecemos um abusador, todos nós conhecemos um pedófilo, todos nós conhecemos pessoas que são, sim, capazes de fazer esse tipo de coisa. Não é só gente que tá lá escondida num canto escuro da cidade, não. São seus amigos. E até para falar a respeito, assim, de nós homens, assim, eu gosto bastante de abordar esse assunto, porque a gente também está suscetível a cometer esse tipo de crime. A gente precisa falar sobre isso para nunca acontecer. Exatamente. Pedro, obrigada por trazer o assunto difícil, mas tem que trazer. É isso aí. É isso aí. Chat, Vambora. a gente fica por aqui. Vamos lá.